E aí, antes da nossa primeira pausa, eu quero trazer o que eu acho que talvez seja a maior contribuição que eu possa dar hoje aqui. Não quer dizer que vocês possam sair da aula, né? Vamos ficar até o fim. Mas eu acho que aqui é um momento bastante emblemático. Afinal de contas, eu não sou arquiteto, eu não sou historiador, eu não sou sociólogo, geógrafo, antropólogo, arqueólogo. Como eu vou saber se uma coisa tem ou não tem valor cultural? Um juiz. Como que um juiz vai dizer se o juiz ele tem que se pautar não em aspectos estilísticos, não em aspectos de antiguidade, mas se ele tem que se pautar apenas em reconhecer se algo tem ou não tem valor cultural? Como que um magistrado, como que um advogado, como que um representante do Ministério Público sabe se algo tem ou não tem valor cultural? E aí eu trouxe o exemplo dessa garrafinha de água aqui, ó. Acho que todos estão vendo, né? Todos estão vendo a garrafinha de água aqui. Eu pergunto para os colegas: essa garrafinha de água que está aqui no slide, ela é um, ela é um patrimônio cultural? Ela é um bem cultural? Gostaria de deixar vocês refletirem aí um pouco. Essa garrafinha, ela tem importância cultural? Ela tem significado? Ela tem valor cultural? Um juiz pode dar uma decisão mandando proteger essa garrafinha? Um gestor público pode gastar dinheiro público para proteger essa garrafinha? Eu imagino que as respostas aí devam ser: não, claro que não. Deixa, isso é absurdo. Essa garrafinha de plástico eu vejo toda hora, não tem valor. É um produto cultural, mas isso não é um produto que tenha representatividade ou valor cultural. Não, você está doido, professor? De jeito nenhum. Mas aí eu dou mais uma informação para vocês. Eu falo que essa garrafinha pertenceu a Nelson Mandela. E ele usou essa garrafinha para beber água durante o tempo que ele ficou preso em razão do apartheid sul-africano. Se eu disser que essa garrafinha pertenceu a Nelson Mandela, a história muda? Assim, não, aí sim. Aí eu acho que ela tem aí ela passa a ter um valor. Aí ela teria até que se bobear estar no museu, né? Ser um objeto de coleção, né? A coleção dos pertences pessoais de Nelson Mandela durante o período de prisão, né? De confinamento. Aí eu acho que sim. E olha que interessante. A mesma garrafinha que há 15 segundos atrás não tinha valor nenhum, só porque eu dei uma informação, ela passou a ter valor. Todo mundo consegue perceber que não é a garrafinha que é o bem cultural, mas o valor atribuído à garrafinha. A garrafinha é a mesma, mas com uma informação ela não é. Sem uma informação ela não é. Com a informação ela passa a ser. Então é o significado que se atribui à garrafinha que é o objeto de proteção. Claro, concordo. Sem a garrafinha, perde-se esse significado. Mas o significado não é sinônimo da coisa física. E, a partir daí, desse exemplo da garrafinha, eu faço uma sugestão, uma recomendação minha, pessoal, sobre como identificar se algo é patrimônio cultural ou não. E eu tomo como referência, para estabelecer esse parâmetro, uma base que é a base do professor Caio Mário da Silva, né? Caio Mário Pereira da Silva, o civilista. O professor Caio Mário, ele traz uma metodologia muito própria para dizer o que é e o que não é um costume jurídico. A partir de que momento uma determinada prática social pode ser considerada um costume como fonte do direito, ou seja, um costume jurídico, ou uma prática social não é um costume jurídico. Todos nós temos o hábito de tomar uma pinguinha uma vez por dia. Isso é um costume. Eu posso considerar esse costume como um costume jurídico, como uma fonte do direito? Então, o professor Caio Mário, ele traz uma metodologia própria para dizer quais costumes, o que um costume precisa ter para ser um costume jurídico. E eu uso essa base referencial do professor, inclusive a fundamentação teórica que ele utiliza, para trazer a questão para o tema do patrimônio cultural. Porque o patrimônio cultural também tem essa expectativa de ser um costume, de ser uma prática reiterada.
algo que ganhou valor a partir do tempo. Então, o raciocínio funciona bem. Olha só, um bem é patrimônio cultural, primeiro, quando ele tem significado relevante para uma comunidade. O juiz não tem que ficar preocupado com o estilo, com a antiguidade, com o bom gosto ou com o mau gosto. O juiz tem que falar, esse bem cultural tem valor para a comunidade? E como é que o juiz vai saber disso? Ora, simples. Reportagens de jornal, pesquisas de universidades sobre o assunto, o envolvimento popular em relação à preservação. No dia tal, a população da cidade deu um abraço simbólico na igreja, ou na pracinha, ou no coreto. Ora, tudo isso ajuda a evidenciar que aquele bem cultural tem valor para a comunidade. Seja em razão das matérias de jornal, dos estudos realizados, dos pareceres técnicos, do comportamento da população. Mas qual que é o estilo? Não interessa. Mas é antigo? Não interessa. Tem significado relevante para a comunidade? Sim. Eu abro apenas um parênteses para dizer que esse significado ele tem que ser um significado potencial. Como assim? Voltando no início da fala. Num país com pouca instrução, com pouca educação formal, às vezes a população não dá o valor devido para a arte. Então, se for esperar que algo seja protegido só em razão do envolvimento da população, no Brasil, infelizmente, isso não vai funcionar. Então, quando eu coloco potencial, esse bem cultural, ele tem valor para a comunidade? Tem. Mas a comunidade não se manifesta. Mas existe um potencial valor? Ele tem condições, em uma situação onde a sociedade valoriza a cultura, ele tem condições de ter valor? Ele tem potencial de representatividade? Tem. Então ele precisa ser protegido. Por isso que eu chamo a atenção que esse significado relevante, ainda que ele não seja evidente, ele tem que ser pelo menos potencial. Esse significado relevante ele tem que estar consolidado no tempo. Mas, professor, você acabou de falar que antiguidade não é relevante para dizer se algo tem valor cultural ou não. E, de fato, antiguidade não. Mas a gente tem que estabelecer algum parâmetro cronológico apenas para distinguir do modismo. A música da... Deixa eu ver. A música da Anitta, ela é patrimônio cultural brasileiro? As músicas, né, da cantora Anitta. Ela tem significado relevante para a comunidade? Sem dúvida. São milhões de pessoas que gostam das músicas. Mas essas músicas da Anitta, elas já estão consolidadas no tempo? Ou é um modismo? Ou é algo efêmero? Algo transitório? Algo em razão de pegar ou não pegou? Estar na moda ou não estar na moda? Reparem, eu não estou falando em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos. Eu estou falando apenas daquela barreira cronológica para dizer, não, já superou a moda. Marcou uma geração, marcou a identidade, marcou um momento da cultura. Eu gosto do exemplo do Claudinho Bochecha, porque nos anos 90 o Claudinho Bochecha era o que é a Anitta hoje, em termos de mobilização popular, não é? E naquela época as músicas deles eram até meio reprimidas, não é? Mas, música muito simplista, muito pop e tal. Só que hoje em dia, Adriana Calcanhoto regrava Claudinho Bochecha, Caetano Veloso regrava, até intérpretes internacionais regravam Claudinho Bochecha. Então eu acho que, no caso das músicas, das composições de Claudinho Bochecha, conseguiu superar a questão do modismo. Talvez hoje a gente pudesse dizer, as músicas do Claudinho Bochecha integram sim o patrimônio ou o portfólio da música popular brasileira. Então, esse consolidado no tempo não é para dizer 10, 20 ou 30 anos, mas apenas para dizer que superou o efêmero. É algo que já marcou, não é? Esse significado ele tem que ser relevante, consolidado no tempo e não pode ser contrário à Constituição. Eu vou dar um exemplo impactante e, infelizmente, é uma realidade. Bater em mulher, homem que bate em mulher, tem um significado relevante para a comunidade? Infelizmente, num país sexista, machista, patriarcal como o Brasil, infelizmente ainda existe uma parcela expressiva da nossa comunidade que acha
que pode mandar na mulher ou tratar a mulher como objeto e até mesmo agredir a mulher conforme sua conveniência. Então tem um significado, infelizmente relevante. Não digo isso com nenhum prazer, mas é a verdade. Está consolidado no tempo esse significado? Ah, sem dúvida, não é? No Brasil, a prática ela está mais que consolidada no tempo. É contrária à Constituição? Nesse caso, não há dúvidas, não é? Quantas práticas culturais, por mais importantes que sejam, por mais consolidadas no tempo que estejam, não necessariamente, só por isso, podem ser consideradas patrimônio cultural? E aí eu trago um exemplo emblemático, não quero causar polêmica nenhuma, mas que eu sei que é muito marcante aí para o interior de São Paulo, que é a questão dos rodeios. Tem um significado relevante para a comunidade, os rodeios? Sim. Está consolidado no tempo? Sim. A prática do rodeio, em relação ao que significa crueldade animal e tudo, é um valor contrário à Constituição? Não vou responder não, porque senão eu estou sujeito a causar uma polêmica danada, né? Mas eu sei que muita gente entende que é uma prática vedada pela Constituição. Então, traz um ingrediente para o debate. Um ingrediente salutar, não é? Que para enriquecer o debate, independente de ser a favor ou contrário aos rodeios, eu tenho para mim que a discussão, às vezes, jurídica mais próxima não é nem em questão aos rodeios, mas é em questão a questão da vaquejada no Nordeste, não é? Porque o Supremo Tribunal Constitucional, inclusive, se manifestou no sentido de que, por mais importante que seja a vaquejada em termos culturais, por mais consolidada no tempo, é uma prática contrária à Constituição. Tanto que, após a decisão do Supremo, o próprio Congresso se movimentou para alterar a Constituição, né? E criar a emenda 91, que diz que práticas esportivas envolvendo animais não geram, não significam necessariamente crueldade animal. E, por fim, o vínculo com a construção da identidade. Esse último elemento é o que nos ajuda a dizer que, mesmo comunidades muito pequenininhas, têm que ter o seu patrimônio cultural preservado. Porque imagine, uma comunidade quilombola de 10 pessoas. São descendentes remanescentes de um grupo quilombola que vivem em um pequeno assentamento comunitário no interior do Brasil. Uma pequena comunidade quilombola, 10 pessoas. Ou então uma pequena comunidade indígena. Então alguém fala assim, os bens culturais dessa comunidade não tem representatividade. Só 10 pessoas? Isso não é representativo. Não é? 10 pessoas é muito pouco. Se fosse uma cidade inteira, um estado ou um país, mas só 10 pessoas, mas reparem bem, imagina uma receita, um modo de fazer tradicional de alguma receita gastronômica dessa comunidade. Tem significado para essa comunidade? Sim. Apesar de serem só 10 pessoas, sim. Consolidado no tempo? Sim. Não contrário à Constituição? Ora, receita não tem nada contra a Constituição. Essa receita é importante para a construção da identidade dessa comunidade? Essa comunidade ela se sente membro da comunidade a partir dessa receita, que é comum a ela? Sim. Então, mesmo sendo um bem cultural de um grupo só de 10 pessoas, merece proteção jurídica. O juiz, para dizer se algo é patrimônio cultural ou não, ele tem que se atentar a isso. Uma determinada fazenda de café em Ribeirão Preto, em Jaú, ela tem significado relevante para a comunidade, ainda que seja potencial? Tem. Está consolidado no tempo esse significado? Ou é uma moda? Não, está consolidado no tempo. É contrário à Constituição? Não. É importante para a construção da identidade do Ribeirão. Eu não sei qual que é o gentilício de quem nasce em Ribeirão Preto, se depois alguém pudesse me falar. Do jauense ou do Ribeirão Pretano. Ótimo. Ribeirão Pretano. Obrigado. É importante para a construção da identidade do Ribeirão Pretano. Eu gosto muito de um jornalista que é o Evaldo, né? O Evaldo Pereira, da Globo News. Eu sei que ele é de Ribeirão Preto, porque ele é um entusiasta de Ribeirão Preto. Todas as matérias, todas as reportagens que ele faz, sempre que possível, ele dá a minha saudosa terra de Ribeirão, minha Ribeirão Preto e tal. E aí eu pergunto, quando você se lembra da sua cidade, quais são os referenciais que mexem com você? Fala, poxa, foi aqui que eu conheci minha esposa, foi aqui que meus filhos estudaram, foi aqui que eu dei o meu primeiro beijo e por aí vai. Esses referenciais que são marcantes para a nossa vida e que ajudam a definir quem nós somos.
É por isso, inclusive, e mais para frente eu vou falar, como que hoje a responsabilidade civil em razão do dano ao patrimônio cultural, ela tem que ter uma dimensão em termos de dano moral, mas ela tem que ter também uma dimensão em relação de danos à personalidade. Tem que ter uma reparação de índole individual. A gente acha que danos ao patrimônio cultural, por se tratar de direito difuso, significam apenas em lesões de caráter coletivo e as punições devem ser direcionadas todas sempre para fundos de direito difuso. O indivíduo, ele não pode nunca pleitear uma reparação individual porque o dano é de natureza difusa. E eu insisto que não. Com os rompimentos das barragens, tão emblemáticos aqui em Minas, tem pessoas que o seu patrimônio cultural ficaram totalmente comprometido e a própria expectativa de construção da sua identidade e planejamento de vida ficou comprometido. Uma pessoa que a vida inteira participou de determinados ritos culturais, de determinadas manifestações culturais, teve o seu direito à personalidade comprometido. Como que não há que se falar de uma reparação de índole individual, de natureza individual e somente de natureza difusa? Bem, eu coloquei um link aqui embaixo, só para evidenciar que, apesar disso ser uma proposta minha, uma proposição minha para que determinado bem seja considerado patrimônio cultural em termos jurídicos, em termos jurisdicionais, essa minha proposição ela já está sendo objeto de discussão em vários lugares do Brasil. Esse link aqui foi de uma conferência web envolvendo a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade do Estado de São Paulo, onde foi feita uma discussão com especialistas na área dos direitos culturais, do direito ao patrimônio, apenas para colocar à prova e para refletir a respeito dessa minha proposta. E que foi bem aceita. Foi bem aceita. Então, não estou querendo me vangloriar, mas para além de alguma coisa que eu tirei do sovaco, hoje essa minha recomendação, e ela já está sendo considerada em julgados também, para que o magistrado ou o operador do direito consiga dizer se algo merece ou não proteção jurídica, tentando apartar a questão da subjetividade, estar atento a esses aspectos.